Olá, muito boa tarde, bem-vindo ao programa Os Antifrágeis. Eu tô aqui com o Richard Rinteban. Bem-vindo, Richard, como é que tá? Como é que tá, Roxo? Tudo bem? Pessoal, vamos entrando no programa, guarda o seu lugar aí, já começa dando um alô. Hoje a gente vai falar sobre crises, sobre bolha, sobre crash. Ó a chamada que a gente criou aí. Como é que você descobre o próximo crash? Como é que você se beneficia do próximo crash? Então, um monte de gente já no canal, vamos entrando, daqui uns 10 segundinhos a gente começa o nosso programa. Como é que foi sua semana, Richard? Foi excelente, né? Foi bem divertida, mas eu já estava ansioso para vir para cá, né? Acho que é um dos dias da semana que eu fico mais feliz gravando aqui com você Os Antifrágeis. A gente começa amanhã ou sexta, né? Já fazer o programa da semana que vem. Segunda-feira a gente faz um call normalmente à noite. Aí terça-feira a gente continua e aí a gente dá mais uma alinhada. Muita gente tem perguntado pra gente sobre como é que são os bastidores, como é que a gente produz. Então as pessoas vão começar a conhecer um pouquinho mais. Muito bem, já tem bastante gente aí? Já podemos começar. Legal, então o cameraman, por favor, Matheus. Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um programa Os Antifrágeis. Esse é o terceiro programa da terceira temporada, hoje é dia 25/7 e são exatamente 4 horas na Faria Lima. Richard, como é que estão as coisas? Tudo certo, Roxo. Muito bem-vindo. Obrigado. Do que nós vamos falar hoje? Qual que é o nosso assunto? O episódio 3 do 3, né? Terceira temporada, terceiro episódio. Hoje a gente vai falar sobre crises e bolhas, né? Para ver como identificar, se beneficiar e o mais importante, pessoal, como se proteger primeiro, que é a grande sacada, né? Claro, porque não adianta o cara ganhar dinheiro quando tá tudo certo, o cara pegar a alta, se ele não perceber que existe um movimento inerente em qualquer ciclo de mercado, que são as crises e as bolhas. Isso é algo totalmente natural. Quais são os assuntos, quais são os tópicos principais de hoje? Hoje a gente vai explicar por que tantas crises financeiras seguidas, assim, né? Se a gente for fazer um apanhado rápido, vai. 1995, crise do México. 97, crise asiática. 98, russa. 99, solidarização brasileira. 2000, bolha da internet. Aí você vai indo, quase uma crise por ano, assim, de dimensões sérias. Por que isso está acontecendo tanto no mundo de hoje? Uma coisa interessante que as pessoas confundem, Roxo, a diferença entre crise e bolha, e o mais legal do programa hoje, a gente vai mostrar por que as bolhas são inevitáveis. Então, olha, você fragilista que está nos assistindo, que acha que você vai intervir e impedir uma bolha, a gente vai mostrar matematicamente como não tem, faz parte do processo dos traços dos mercados turbulentos. Não dá para estabilizar o zigue-zague do mercado, isso é utópico, é da própria natureza do mercado se exagerar, né? Como diria o grande Benjamin Graham, o mercado é maníaco-depressivo, né? Então, mesmo. Esses são os tópicos de hoje. Lembrando, gente, por favor, Matheus, põe o link lá pra gente. Se você quiser acompanhar o conteúdo, se você quer receber os nossos e-mails, se você quer receber os vídeos especiais que estão sendo produzidos, a chamada, a gente está fazendo vídeos incríveis, você assina a nossa lista VIP. Então, se você está assistindo no live do Facebook, clica aí no diálogo, clica aí nos comentários, já tem o endereço para a nossa lista VIP. Se você está vendo no YouTube da Infomania, se você está vendo no YouTube do Richard, se você está vendo no meu YouTube, clica porque está na descrição e você vai começar a acompanhar de perto para depois conhecer um pouquinho do Investimentos Antifrágeis. Legal. Então, o primeiro assunto, Richard, por que tanta crise? Pô, a gente está em 2020, a era moderna, tem robô, tem Bitcoin, tem um computador, tem um monte de coisa moderna e a gente continua e talvez até esteja tendo mais crises financeiras que no passado, né? Isso, vai ter cada vez mais. O princípio básico para a ocorrência de uma crise é bem simples. É o acúmulo de fragilidades. E para isso a gente tem que retomar o conceito do que é frágil. Frágil é aquilo que é danificado, ele é prejudicado pelos membros da família da desordem. Volatilidade, desordem, incerteza, não é, Roxo? É isso mesmo. E dá um exemplo de acúmulo de fragilidade que acabou gerando uma crise. Teve uma recente agora, a greve dos caminhoneiros. Olha só, vamos ver as fragilidades. Primeiro, o Brasil era concentrado em transporte rodoviário. Isso é uma grande fragilidade. Toda concentração, centralização é frágil. Você teve
Também falta de redundância. Lembra quando aconteceu isso? A gente até conversou. Olha o tamanho do Brasil, né? Um país de dimensões continentais. Não tinha um plano de emergência, não tinha nada para lidar com o caos. Ou seja, assim, em poucos dias a gente estava sem combustível, quase sem alimentos. Como no Brasil a gente pensa sempre para o hoje, né? Para resolver o problema de hoje, não consegue pensar nem no amanhã. A gente não tem nenhum plano de redundância, nenhum plano para catástrofe, esse tipo de coisa, e um número pequeno de pessoas, né, acabou parando o Brasil todo, né? E outra fragilidade, centralização do poder e dos recursos. Então você tem um governo central num país gigantesco como o Brasil que tomando as decisões. Por que isso é uma grande fragilidade? Dentre várias coisas que podem acontecer, os grupos de interesse têm uma facilidade, sai muito mais barato eles pressionarem esse governo central para o que eles querem. E aí a solução que foi dada, depois que acontece toda a crise e fragilidade, você ainda tem uma solução intervencionista absurda, como por exemplo, querer congelar frete, né? O valor do frete, e aí você vê que já as empresas agora estão falando que elas vão comprar os próprios caminhões, porque não dá para contrariar a lei da oferta, né? O intervencionismo, né? Então, um conjunto de bobagens sendo feito em cima de outras bobagens anteriores, o que gera enormes crises. Eu acho que é importante a gente fazer um diferenciamento entre bolha e crise. Qual que é a diferença entre bolha e crise? Você pode ter simplesmente uma crise sem ter um momento de uma grande mania, de uma euforia muito grande. Simplesmente as fragilidades estão ali, vêm os membros da família da desordem e colapsam aquilo. Agora, já uma bolha, você tem um momento eufórico, uma mania muito grande, mas ela desencadeia uma crise no final. Nem toda crise vem de uma bolha, porque pode já estar estragado por si mesmo, nem sobe, já cai. Mas necessariamente toda bolha, ela no final gera uma crise, né? Exatamente. É bem comum. A alegria primeiro, depois a tristeza. Por que as bolhas financeiras são inevitáveis? Quem que descobriu isso? Existe uma maneira de entender? Por que a gente fica fazendo essas afirmações? Isso é assim assado? Por que a gente pode afirmar que as bolhas são inevitáveis? Tem um grande matemático que a gente gosta muito, chama Benoit Mandelbrot, o pai da geometria fractal. É um dos matemáticos Vamos falar dele antes, então? Vamos falar. Mostra a foto dele aí pra gente, por favor. Parece um bebezão, né? E volta aqui, por favor. Esse aqui é o teu livro, o seu é mais bonito. Esse aqui é o meu, chegou antes, Carlos. Chegou raridade, ontem. Raridade. Chegou ontem. Mostra aqui mais de perto, por favor, Matheus. Essa aqui é a versão de Portugal, que ainda dá para comprar. E o Richard tem uma versão que não tem mais no Brasil. Esse livro se chama Mercados Financeiros Fora de Controle. Em português de Portugal é o mau comportamento do mercado. Faz mais sentido porque é misbehavior, né? De qualquer maneira, o Mandelbrot é um gênio, uma pessoa incrível que veio ao mundo para trazer alegria e satisfação. Por exemplo, a Pixar. Você sabia, Richard? A Pixar foi criada baseada nas ideias da geometria fractal que foi inventada, foi descoberta pelo Mandelbrot. O Mandelbrot, amigo do Taleb, nos últimos, 15 anos, 20 anos da vida dele, produziram muitas e muitas coisas juntos e boa parte da matemática desenvolvida pelo Taleb tem as suas fundações nas ideias. Uma pena que o Mandelbrot faleceu e não teve mais tempo de trabalhar, né, em conjunto com o Nassim Taleb. Conseguiu ter um reconhecimento bacana, mas esse livro é um livro desconhecido, as pessoas não conhecem, e o livro é absolutamente genial. Você pega tudo que você conhecia de mercado financeiro antes e acha simplista, porque ele mostra realmente como é a natureza da aleatoriedade turbulenta do mercado. Exatamente. Né? Então, explica pra gente o que o Mandelbrot descobriu e por que as bolhas são inevitáveis, né? O Mandelbrot, ele chegou a trabalhar na própria IBM porque ele queria ter acesso a computadores para ele poder fazer todo esse processamento de dados e estudar, né, a flutuação de preços de mercado. E aí ele descobriu duas propriedades que os mercados têm, que se você entender essas duas propriedades, você vai entender como o mercado funciona. Vai te diferenciar. Primeira propriedade do mercado que contraria toda a teoria tradicional, que contraria os modelos tradicionais, é que uma variação de um dia influencia a variação do outro dia.
por incrível que pareça, você pode estar se perguntando, os modelos tradicionais acham que as flutuações são independentes entre si. Então, se o mercado, por exemplo, cai 15% num dia, não vai influenciar o dia seguinte. Dá para acreditar nisso? A matemática era muito simples, eles pegavam modelos da física, traziam para as finanças, simplificavam de uma maneira tão tonta, até parece que um dia não influencia o outro, até parece que o dia de ontem não vai influenciar o dia de hoje. Então é a dependência, explica um pouco melhor. Dependência duradoura, e ele chamou, para facilitar o entendimento, de efeito José, em homenagem ao personagem bíblico e baseado na história do José, que ele previa sonhos, e ele falou para o faraó, teremos 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. Então quer dizer o quê? Quer dizer que no mercado você tem uma flutuação está influenciando a outra. Então o passado acaba influenciando a aleatoriedade do presente. Então se você tem uma tendência de alta se estabelecendo, ela vai continuar por um tempo, porque o mercado vai indo nessa direção meio que por uma inércia. Da mesma forma, uma tendência de baixa tem essa dependência duradoura, ou seja, as quase tendências. Então, por isso que às vezes o modelo tradicional, por exemplo, o pessoal que usa análise técnica, na maior parte do tempo vai até funcionar legal, porque as tendências vão se estabelecendo. Só que aí vem a segunda propriedade dos mercados, que é o chamado efeito Noé, que é o quê? São as descontinuidades de preço que aparecem sem nenhum aviso prévio. Então você está lá no efeito José, bonito, achando que a tendência é de alta, de repente vem uma descontinuidade imprevisível do nada, contrária a você, não é? Dá para explicar isso de uma maneira muito simples, fazendo analogias com, por exemplo, o retorno à média, seria o efeito José, e a descontinuidade, o rompimento, né? Na análise técnica, por exemplo, quando está uma acumulação e um rompimento, ou quando de uma hora para outra o mercado perde uma resistência, um suporte, ou rompe uma resistência, a gente chama isso de efeito Noé. Quer dizer, é uma explosão. 80% do tempo, Richard, o mercado fica na tendência aí no efeito José, né? Que é aquilo que a gente chama, a volatilidade fica caindo, né? Fica de lado. O mercado de lado parece que é previsível, tudo faz sentido, ele bate lá na resistência, volta para o suporte, dá para ganhar dinheiro, banda de Bollinger, sobre comprado, sobre vendido, tudo isso faz sentido. Porém, todavia, de uma hora para outra, vem o efeito Noé, né, e gera um dilúvio no mercado. Exatamente. E os modelos não funcionam para nada. Você não sabe quando ele vai vir, mas você tem que estar sempre preparado para enfrentar uma descontinuidade de preço que vai vir sem dar nenhum aviso prévio. E aí, respondendo a sua pergunta, por que as bolhas são inevitáveis? Simplesmente pela ação desses dois efeitos, dessas duas propriedades na flutuação de preço. Então você tem momentos, por exemplo, toda a grande bolha que realmente teve uma mania, ela começou com alguma tecnologia que realmente era inovadora, era bacana, ou alguma coisa diferente, disruptiva, atraiu um grupo de pessoas que começaram a acreditar naquilo, começou a puxar o preço. Quando começa a puxar o preço, ou seja, você tem uma sequência de eventos positivos, a tendência pelo efeito José é que aquilo continue Claro, subindo. As pessoas olham aquela linha subindo, falam, opa, tá uma tendência aí, 7 anos de vaca gorda, deixa eu entrar, vem o mercado, não sabia disso, por quê? Porque são tipos de aleatoriedade, tipos de padrão, eles mudam de uma hora para outra. Uma descontinuidade acontece porque algum novo dado de fora muda os fundamentos todos e simplesmente há um rompimento. Então, você fica sendo enganado pela previsão, pela ordem, e aí o caos aparece no meio da ordem e aí bagunça todo o jogo. O efeito José, ele vai jogar os preços para fora da realidade, descolar da realidade de uma forma absurda, e aí um belo dia tá todo mundo lá tranquilo, e aí vem o efeito Noé, o grande dilúvio, e vai pegar todo mundo ali que não está protegido, né, de calça curta. Exatamente. A gente tem uns exemplos visuais para mostrar isso, né, Rocha? Com certeza. Vamos, primeiro tem o modelo do trigo, né, a razão das bolhas. Conta pra gente aí como é que é esse motivo, né, e o modelo do trigo. Tem como colocar ele na tela? Já tá aqui na tela, por favor, mostra o gráfico pra gente, Matheus. Olha bem lá. Simples, é um modelo simples que o Mandelbrot fez. Você tem o trigo, se tivesse tempo bom, o trigo cairia um centavo. Se tivesse o tempo ruim, o trigo subiria 1 centavo. Você vê, curva pontilhada é o valor teórico que seguiria esse modelo. Ou seja,
algo razoável dentro da realidade. Pode botar pra gente aqui. A curva preta já seria o preço de mercado, que é o que as pessoas estão precificando. Então, se a gente puder voltar ao gráfico, olha só que interessante. Começa lá, tá normal, lateralizado, de repente começa a ter tempo ruim. Você vê que o preço teórico pontilhado começa a subir, só que o preço de mercado sobe muito mais rápido. Por quê? Efeito José. As pessoas acham que o tempo ruim vai permanecer para sempre. Exato. E vai continuar. Aí eles enxergam uma tendência, porque é do ser humano, inclusive, enxergar a tendência, né? Pode voltar para nós. E aí tem uma descontinuidade, e aí o mercado volta à realidade. Então imagina isso. Saiu a notícia, o tempo tá ruim, então o preço do trigo vai subir. Aí chove um dia, o trigo sobe, mais um dia. Depois de um tempo, todo mundo acha que o trigo nunca mais vai parar de subir. Enquanto o tal do preço teórico fica aqui, o mercado se antecipa de um jeito que, vamos comprar na frente, porque o último que comprar vai pagar mais caro. Então o mercado se antecipa. É claro que é um exagero, sempre há um exagero nas expectativas. Na hora que o tempo começa a melhorar, de uma hora para outra há uma reversão e uma crise. Exatamente. É daí que vem a crise. Aconteceu nas tulipas, nos mares do sul, vem acontecendo na história há milhares de anos, né? A gente tem um outro exemplo aqui. Mostra o gráfico pra gente enquanto o Richard conta a história. É um exemplo real da bolha da internet. Tinha a Cisco System, que era a empresa que iam considerar que ela ia ser a primeira empresa a atingir $1 trilhão de valor de mercado. Então você tem lá a curva pontilhada, você tem o lucro por ação, e a curva cheia era o valor que a ação estava sendo negociada. Olha só, começou a descolar da realidade. Então o mercado estava subindo muito mais rápido do que os lucros dessa empresa Cisco acompanhavam. Aí um belo dia, olha o que acontece. Efeito Noé, veio uma descontinuidade. Pode voltar para nós? Exatamente. No dia que a realidade se mostra... Aconteceu essa semana, por exemplo, semana passada com a Netflix. Exatamente. A Netflix, ela é uma empresa tão admirada nos Estados Unidos, ela está num preço tão caro, ela está com 180 de PL, ela sobe sem parar, que qualquer pequena notícia ruim do Netflix já faz ela cair 15%, 18%, foi o que ela caiu na semana passada. É ruim? Não é ruim, mas espera-se tanto dela que qualquer chacoalhão, qualquer dor de barriga, ela volta. Por exemplo recente agora, o Google, a Alphabet, a empresa vem batendo as estimativas dos analistas e o que está acontecendo? Aí as pessoas vão começar a achar, então ela vai começar a crescer 30% ao ano eternamente e vai começar a precificar isso. Aí um belo dia no futuro que a gente vai ter a visita do efeito Noé, uma descontinuidade, então por isso que... Você tem uma história para contar para a gente que é muito legal, que é a história das crises do boliche da década de 70 nos Estados Unidos, das décadas de 60 nos Estados Unidos. Conta pra gente como é que é. Olha só para o pessoal entender também, ilustrar mais uma vez como as bolhas são inevitáveis e que o começo delas às vezes é até bacana, efeito José, etc. 1960, você teve uma grande invenção, Roxo. Você teve a invenção do pino automático. Então, ao invés das pistas de boliche, antes disso, o cara que você jogava lá, derrubava os pinos, tinha que ir um cara lá e levantar o pino por pino, e aí você jogava. Aí alguém inventou uma tecnologia inovadora. Inovadora, que colocava o pino, ele se arrumava sozinho. Teve um grande boom de pistas de boliche, todo mundo achou que todos os americanos iam jogar boliche, e aí o pessoal começou a comprar as ações ligadas ao boliche. E aí teve ação que na época se valorizou 1.400%. Imagina, 1.400%, 140 vezes. Só que aí o que acontece? Eles estavam precificando uma realidade que é como se o planeta Terra inteiro fosse jogar boliche. Então a oferta, todo mundo queria abrir pistas de boliche, aí de repente falou, a gente não tem demanda para isso. Aí o que acontece? A realidade veio à tona e você tem uma descontinuidade. Então você vê que é uma bolha que começou com essa curiosidade da tecnologia do pino automático, né? Que ele é arrumado automaticamente. Muito legal. De fato, é da natureza humana correr atrás da manada, seguir tendência. Você pode dizer para o cara irracional, jamais todas as pessoas do mundo vão jogar boliche. Uma empresa não pode subir 14 vezes assim de uma hora para outra, mas
mesmo assim as pessoas compram, porque as pessoas me ligam e dizem assim, Rocha, é verdade que a bolsa está subindo 5%? Principalmente quando a bolsa passa muito tempo subindo. Eu falo, não, ela já subiu 5%, né? Então é sempre o passado. Agora, sempre que você tiver um grande dilema no mercado financeiro, ou até filosófico, você pode buscar uma frase do Warren Buffett, que sempre você vai achar alguma coisa genial do Warren Buffett. Vamos ver essa frase aqui. Lê pra gente, por favor, Richard. Tá aqui, ó. Pode mostrar pra gente, por favor. Quando alguém vê o vizinho ficando mais rico, começa a evolução natural da bolha. Bastam 3 coisas para a sua formação: os inovadores, os imitadores e os idiotas, né? Que é a frase... Então esse é o Warren Buffett, né? É isso mesmo. Primeiro a ganância, né? O vizinho rico. Você quer também ser ganancioso e ganhar dinheiro como ele. Pode voltar aqui para mim, por favor. E depois tem a inovação, tem os imitadores que correm atrás, que ganham, normalmente é quem ganha dinheiro para valer mesmo. E no final vem a galera para pagar a conta. Aqui no Brasil a gente já viu kart, paintball, a gente já viu paleteria mexicana, a gente já viu food truck, né? E tantas outras coisas. Por que é inevitável? Então basta um trigger, né? Um gatilho, um pequeno estopim, e o efeito José vai entrar em ação e vai começar a puxar aquela tendência, ela vai ficar persistente. Só que aí o pessoal vai esquecer que você tem outro efeito do dilúvio, que é o efeito Noé. E é esse que quebra a maioria das pessoas. Né? Richard, como é que a gente faz para se proteger e para sobreviver nas bolhas e nas crises? E mais do que isso, é possível a gente se aproveitar, porque a chamada hoje é essa. Como é que a gente se aproveita de uma bolha, né? Como é que a gente ganha dinheiro com isso? Dá para ganhar dinheiro, sobreviver e se aproveitar da bolha? Vamos dividir essa resposta em 2 partes. Primeira parte é a informação que você tem que ter. Você vai ter que estar exposto ao mercado de maneira que você não esteja exposto ao risco da ruína, ou seja, o risco de quebrar e dar um game over para você. E da mesma maneira você tem que estar aí sim exposto ao que a gente chama de potencialidade da cauda, opcionalidade, ou seja, aqueles retornos exponenciais e absurdos. Da onde você vai estar fugindo? Justamente do chamado risco médio, porque lá no risco médio você não tem como mensurar ele direito e é ele que vai te quebrar, porque ele é muito opaco, você não sabe, você pode estar exposto ao risco da ruína e não sabe, você vai deixar de perder esses retornos exponenciais que o Rocha fala muito bem, que é a estratégia Barbell, né, Rocha? É isso mesmo. Às vezes você quer colocar todo o seu dinheiro em alguma coisa supostamente conservadora, e aí é o fundo da moda, o fundo da moda está alavancado, tem derivativo, às vezes o teu dinheiro inteiro está correndo o risco de ir pro buraco, você perdeu o dinheiro todo. Isso é o risco médio, enquanto no Barbell, 80% vai estar ultra conservador. É o CDBzão do banco, é o fundo garantidor de crédito, é o título público federal, é o pré-fixado, o pós-fixado, que é mais conservador ainda. Do outro lado, 10, 20, 30%, depende do seu apetite, você vai correr risco para valer. Risco para valer, opcionalidade, fundos, empresas inovadoras, inclusive antes da moda, porque a única maneira de você pegar uma moda, uma tendência, um efeito José, é você se antecipar a ela, não tem outro jeito, né? E aí a segunda parte da nossa resposta, Rocha, então primeiro tem a estratégia Barbell, você não está exposto ao risco da ruína e você está exposto ao quê? Aos ganhos exponenciais. E aí vem outro pulo do gato, diferenciar sinais de ruídos. Diferenciando sinais de ruídos. Ruído é tudo aquilo que distrai a gente, complica a nossa cabeça, deixa a gente confuso. Sinais é o que realmente importa, é você ver o fundamento das coisas, você enxergar o que está acontecendo, você ter os filtros, as ferramentas corretas para você conseguir se preparar para os grandes movimentos do mercado, né? Olha, se as pessoas aprenderem, entenderem nesse programa apenas o conceito do Barbell e do risco médio, fugir a qualquer preço do risco médio e do risco da ruína, já vai ter valido a pena. Vamos dar um exemplo de risco médio? Vamos. Por exemplo, fundo multimercado. Você vê que fundo multimercado teve vários. Quando estava indo bem, ele ganhava 10, mas aí quando ia mal, ele perde 10. Então, não tem nenhuma vantagem de você estar posicionado nisso. Então é o risco médio. É uma coisa assim que o certo seria o quê? Que quando dá tudo errado, ele pode perder, pode até perder, né? 1, 2, mas quando ganha, aí ganha 10, sabe? Então ele não estava com uma simetria calculada e geralmente os fundos multimercados, eles ficam muito expostos a esse chamado do risco médio. Então é isso, pessoal. Primeira parte, estratégia Barbell, que vai te garantir você sobreviver para viver
e desfrutar dos ganhos exponenciais. Para desfrutar dos ganhos exponenciais, você precisa ter as ferramentas certas para filtrar os ruídos, sair desse oba-oba de noticiário, pessimismo, euforia, etc., e enxergar o que está acontecendo. Aconteceu isso recentemente no movimento da Bolsa, aconteceu recentemente no movimento do dólar. Eu vou contar, por exemplo, em outubro de 2017, eu falei do outro programa, eu escrevi um artigo falando o dólar está barato. Por quê? Eu filtrei e falei, são os sinais, está muito barato o dólar perante os fundamentos e os riscos que a gente tem pela frente. Tá 3,16, tem alguma coisa de errado. Aí quando o negócio foi para 3,80, 3,90, começa a sair notícia do tipo, vai para 6, vai para 7. As pessoas sempre estão atrasadas porque elas gostam da tendência do efeito José, elas querem ver as coisas acontecendo para depois entrarem, mas quase sempre é tarde demais. Uma outra maneira muito interessante de você se aproveitar do zigue-zague, das crises, dos crashes e ter uma carteira, um portfólio antifrágil, além de fazer o barbell, se você tem um portfólio de ações, você pode, por exemplo, comprar seguro. Por exemplo, quando a bolsa está subindo devagar, bem, tá todo mundo animado, sai na capa do jornal, as puts, as opções de venda, por conta da volatilidade baixa, elas ficam baratas. Vale a pena você comprar um pouco de put, porque vem o crash, todo mundo perde e você não perdeu nada. Se você não perder nada na crise, significa que você vai ter liquidez para comprar mais ações baratas. Ser conservador numa crise é uma das maneiras mais agressivas que existem de investir. Por quê? Porque se você não perde na crise, você tem recurso para se beneficiar dela, porque fica muito barato. E o que acontece na prática, né, Roxo? É sempre assim, né? Você vai, o mercado sobe, tá tranquilo, e você avisa, olha, pessoal, as puts estão baratas, protejam sua carteira, etc. Aí alguns seguem, outros não, aí vem a descontinuidade, o efeito não é. Aí cai, dá um sell-off, um crash, aí o pessoal fala, e agora eu compro a put, só que já tá cara, né? As pessoas querem comprar a put e se proteger da tragédia depois da tragédia, só que a put nessa hora ela é muito cara, não vale a pena comprar. Galera, lembrando, hein, se você quiser acompanhar o nosso conteúdo de perto, receber os nossos e-mails, clica aí na nossa lista VIP, se inscreve na lista VIP, não deixa de participar, vai ter muita coisa legal, vídeos novos, não perca. O que nós vamos falar no episódio da semana seguinte, Richard? É espetacular, a gente vai contar o que não te contaram sobre o mercado financeiro. E olha os nomes, o conteúdo que a gente vai trazer. A gente vai trazer o conteúdo do Nassim Taleb, do Mark Spitznagel, que é da Universa, que é muito amigo do Taleb, que faz o Tailhead. Um dos maiores gestores da atualidade, né? Benoit Mandelbrot e olha esse que eu sou fã, Gene Simons do Renaissance, que para mim é um dos maiores matemáticos gestores que ganharam dinheiro no mercado para valer. O Gene Simons talvez seja a pessoa mais importante quantitativa da história das finanças. O fundo dele, o Medallion Fund, que é da Renaissance Technology, rendeu mais de 40% nos últimos 30 anos. É brilhante, vale a pena acompanhar, vai ser ótimo. Para terminar, nós temos uma frase arrebatadora do Nassim Taleb do livro Skin in the Game, que não foi traduzido, me parece que em setembro sai o livro, a gente está olhando direitinho com a editora, já tem alguma coisa. Richard, lê a frase pra gente, por favor, põe na tela aí pra gente. Olha, essa frase eu acho que resume tudo que a gente quer passar para vocês durante essa terceira temporada. A coragem é a única virtude que não dá para fingir. Fantástico. Volta pra gente aqui. A tradução é linda. É linda. A tradução é minha, a vida é dura, é sofrida, a gente precisa ter muita coragem. O Taleb contou pra mim e pro Richard, nós vamos falar isso no último programa, né, na nossa conversa com ele, que a virtude clássica, aquilo que os antigos queriam ter era a coragem. Era isso que eles queriam ter, porque a coragem é aquilo que faz você sair da mesmice, questionar, correr atrás. Então, a coragem de fato não dá para fingir. Ou você enfrenta o leão, ou você não enfrenta. Não dá para fingir que você é corajoso. Richard, muito obrigado pelo programa. Muito obrigado a todo mundo. O programa foi incrível. E o próximo é o Dream Team que vai ter aí. O próximo vai ser melhor ainda, incrível. Não deixem de acompanhar o nosso programa, passem para os amigos, acompanhem os nossos canais. Uma ótima quarta-feira à noite, uma ótima quinta, um ótimo resto de semana. Semana que vem tem mais. Um abração para todo mundo. Grande abraço para todo mundo, até semana que vem.